A seguir, Programa Painel. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O painel está começando pela sua UPF TV e também pela Rádio UPF. E hoje a gente vai falar de relacionamentos. Num mundo complexo como este, será que há espaço para padrões? Ou estamos num permanente processo de reinvenção das nossas relações? E onde fica o amor nisso tudo? Mais perguntas do que respostas e, é claro, quem vai nos ajudar a entender tudo isso são os nossos convidados. Estamos ao vivo pela UPF TV no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. Participe! Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Nosso programa é interativo e, se você quer participar, é só acessar a página da UPF TV no Facebook ou interagir pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984 18 0186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984 18 0089. E são nossos convidados de hoje o psicanalista Francisco dos Santos Filho, a filósofa Patrícia Ketzer e também Marilene Rodrigues Portela, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, todos professores aqui da Universidade de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos, o programa é instigante, a gente conversava antes e dá para fazer 2 horas de conversa, não é, professor Francisco? Mas eu queria começar perguntando o seguinte, aliás, dando uma informação aqui. A gente tem vários tipos de relacionamentos hoje. Esses tipos de relacionamentos se dão nomes a eles, não é? A gente tem relacionamentos híbridos, múltiplos, poliamor, flexissexuais. Também temos os relacionamentos tradicionais, mais conservadores. Do que a gente está falando? Que mudança é essa? Eu vou dar a palavra para vocês aí. Quem quiser começar, pode começar. O que está se transformando aí, que a gente está percebendo? Bom, professor Francisco. São muitos fatores, né? Nós estávamos conversando sobre isso antes do programa. Eu me lembro sempre, hoje cedo, eu estive aqui numa entrevista e disse, me lembrei do Tom Jobim, que diz, e me parece que está no fundo disso tudo, né? Que é impossível ser feliz sozinho. Isso me parece um ponto de partida. As formas como se organizam, as maneiras de não estar sozinho mudam. Né? Mudam ao longo do tempo. Mas o desejo de vencer essa solidão, me parece que é um aspecto importante, né? E que nos leva sempre a romper conosco mesmos e poder aceitar o outro em diferentes maneiras, por diferentes épocas, cada uma com seu modo de organização. Não é nenhum melhor, nenhum relacionamento pior do que o outro, são diferentes. Isso me parece talvez um ponto para a gente começar a conversar, né? Patrícia. É interessante a gente pensar, né? Eu sempre gosto de pensar um ser humano, o ser humano é um ser complexo, né? Mas uma das coisas que eu acho que é uma característica importante dele é que a gente não consegue encontrar nele muitos instintos que nasçam com ele. Ele vai se desenvolvendo a partir do meio, da forma como ele é socializado. E para poder agir no mundo, ele media o mundo através da cultura, né? E a cultura é sempre algo que vai sendo construída por uma primeira geração e transmitida para as outras e, de certa forma, se cristaliza, né? E ela resiste a mudanças. A gente sabe hoje que o nosso mundo ele tem se transformado muito rapidamente, mas é importante a gente pensar que, de certa forma, muitas coisas ficam, né? Permanecem. Por exemplo, se a gente for pensar no casamento, o casamento, né, ele está na base da nossa sociedade ainda hoje, ele é uma coisa muito importante para
a maioria de nós, porque ele é visto como também uma forma de realização, né? Muitas pessoas pensam que está na trajetória da nossa vida em algum momento se casar. E isso vem, né, da nossa cultura, que se desenvolve a partir de um ideal de amor romântico, que desde os contos de fada nos diz, né, que nós precisamos encontrar então a nossa alma gêmea e ser felizes para sempre. Esse amor romântico nessa nova composição de relacionamento, será que ele, no fundo, ele existe ainda? Eu gosto de pensar em como ele surge, né? Porque, na verdade, todo ideal de amor romântico, ele surge, na verdade, para garantir que a herança se mantenha na família, né? Porque era necessário que o homem tivesse sobre a mulher uma certa dominação que se dava nessa relação monogâmica, que se efetivava a partir de um contrato que era o casamento. Então ele podia garantir que os filhos seriam seus, porque não havia tão facilmente o exame de DNA como há hoje, né? Uhum. Então a gente acredita muito nessa ideia do amor romântico, mas o que está na base dele é uma relação contratual e que se estabelece a partir dessa concepção de manter o patrimônio na família. Professora Marilene, isso acontece também com as pessoas mais maduras, mais idosas, porque também há uma mudança de comportamento nesse grupo. Eu acredito que haja uma mudança muito grande e a gente vivencia essa mudança de padrões. Como disse o Francisco, somos seres de relações, a gente nasceu para viver, né, em interação com as demais. E essa questão do casamento, talvez as gerações hoje estejam vivenciando novos padrões. A própria sociedade, ela tem comportamentos e vai mudando os comportamentos, e isso também se reflete entre os mais velhos. Em outros tempos não observávamos tão facilmente as pessoas avançarem na idade e romperem seus casamentos tradicionais, ou seja, não era muito comum você ver uma pessoa aos 60 anos romper o seu casamento, reconstituir uma relação. E hoje a gente vê com muita tranquilidade essa nova forma de se reinventar. Então, o namoro entre os mais velhos, algo que era muito, talvez, velado em outros momentos, hoje é algo visto com muita tranquilidade, né? Não tanto, às vezes, dependendo de como a família observa isso. Uhum. Acho que o maior preconceito está dentro do seio familiar mesmo. Muitas vezes, e a gente tem algumas leituras, alguns estudos relacionados com essa questão, e muitas vezes é uma questão de gênero. A menina, a guria, ela vê muito bem o relacionamento da sua mãe, né, e do seu pai, reconstruir os novos relacionamentos. O menino, o filho, o homem, não vê com tanta facilidade a mãe reconstruir, em especial a mãe viúva, ou seja, a mãe já viveu o seu tempo, a mãe já viveu a sua relação. Então, essa nova constituição, esse novo namoro da mãe viúva, ele tem alguns conflitos ainda no seio familiar. Uhum. Agora, professor Francisco, eu falei no comecinho do programa, será que existe padrão, né, para relacionamento? E o senhor falou de transformação, a Patrícia também falou de transformação. Quando deu essa virada, assim, quando começou essa mudança na forma de se relacionar? Eu estou falando de relacionamento amoroso, porque tem vários, né, tipos de relacionamentos. Bom, existe alguns tempos, alguns momentos históricos que são chave nisso, né? Nós falávamos também antes aqui na possibilidade de dissociação entre a relação sexual e a procriação, né? E o advento dos métodos contraceptivos seguros permitiu uma abertura enorme, né, de liberdade, escolha, em que a relação sexual não estava mais destinada a procriar, nem tampouco havia risco, né, de, em fazendo isso, acabar
entrando em um relacionamento que não era necessariamente o que se queria naquele momento, né? Então esse é um aspecto que me parece ter sido muito importante nesse sentido. O outro aspecto são as formas de comunicação, as redes, a tecnologia contemporânea que aproxima muito velozmente, rompe distâncias, não? Mas ao mesmo tempo que rompe distâncias também as estabelece na medida em que necessariamente o parceiro ou a pessoa com quem a gente se relaciona não está presente ali. A tecnologia acelerou, de certa forma, essa transformação. Modificou profundamente, muito, né? E, de novo, assim, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é de não cair numa posição preconceituosa, tipo assim, criticar as novas tecnologias ou então as novas formas de relacionamento. Elas eram para ficar, né? Porque são próprias do tempo e vão produzir tipos de sofrimento diferentes daqueles que haviam nos casamentos tradicionais, né? Nós sabemos bem que nos casamentos tradicionais existiam certo destino desenhado, né? Casar, um casal heterossexual, monogâmico, destinado à procriação no interior de uma família tradicional até o fim dos dias, né? Isso se modificou completamente, existem outros sujeitos, o tipo de sofrimento que havia nessa época era ter que fantasiar desejos secretos em uma divagação que o Freud chamou de neurose, né? nesse tempo, né? O sujeito contemporâneo não, ele não está obrigado a esses padrões externos estabelecidos e está atirado frente ao seu próprio desejo, muitas vezes sem saber o que quer fazer com ele. Né? Então, essas são modificações que ocorrem em função de que novas organizações sociais produzem novos sujeitos. Outra coisa, e isso eu gostaria de deixar, assim, pelo menos para a gente, quem sabe, conversar depois, pelo menos dentro da perspectiva da psicanálise, é que o casamento, a união entre duas pessoas, seja ele casamento homossexual, multissexual, heterossexual, não importa, ele está sempre marcado por elementos que são inconscientes, não reconhecidos, ou seja, eu espero do outro alguma coisa que eu não consigo saber bem o que é e que nem sempre ele me dá. E ao não me dar, quebra o espelho e estabelece o que a gente chama de diferença, que é a coisa difícil de lidar. A crise. Produz crises, etc. Bom, vou querer saber da Patrícia, mas depois do intervalo, sobre o papel da mulher nesse processo de mudança e também as questões de gênero. A gente vai fazer um intervalinho, mas a gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. O painel está de volta e essa semana o nosso tema é relacionamentos amorosos, não é? Porque relacionamentos, assim, é também um tema muito diverso. Se você tem dúvidas, quer fazer um comentário, agora acesse a página da UPF TV no Facebook, mande a sua mensagem ou também mande a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Para ajudar a entender esse tema tão complexo, são nossos convidados dessa noite, o psicanalista Francisco dos Santos Filho, a filósofa Patrícia Ketzer e também a professora Marilene Rodrigues Portela, que é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Todos são professores aqui da Universidade de Passo Fundo. Patrícia, o papel da mulher nessa transformação, na forma de relacionamentos que existem hoje, ele foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente pode pensar, né, que a mulher, ela sempre teve, na sociedade ocidental, o seu papel desenhado como sendo o lar, né? Mas sempre houve resistência quanto a isso. Então, em todas as épocas, houve mulheres que quiseram ocupar o espaço público. Mas eu acho que um momento histórico bastante importante foi durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto havia muitos homens, né, o contingente masculino estava na guerra, as mulheres ocuparam o mercado de trabalho e ocuparam as mais diversas profissões, e ao retornarem
ocuparem, os homens, eles quiseram ocupar de novo, né, o seu espaço no espaço público. E então houve toda uma tentativa de fazer a mulher retornar à casa. Só que a mulher já não queria retornar à casa, né? Então, por mais que houvessem promessas, assim, houve uma campanha publicitária dizendo que ela poderia retornar à casa, que agora ela teria o seu o sonho de vida, né? Aquela casa maravilhosa com seus filhos e uma série de equipamentos e eletroeletrônicos para dar conta dos seus desejos dentro de casa. A mulher não queria mais isso. Ela queria ocupar o espaço público, né? E aí é um momento importante de virada, assim, porque o movimento feminista adquire muita força nesse momento e as mulheres começam realmente a cada vez mais olhar para esse espaço público e dizer, não, nós não vamos ficar destinadas ao lar, né? Uhum. E o homem nem sempre ele consegue compreender essa mudança desse papel nas relações, porque, como eu falava antes, o lugar da mulher no casamento tinha se estabelecido como um contrato, onde a gente nem pode chamar exatamente de um contrato, já que a mulher era um eixo muito mais fraco, né? E o contrato ele se dá entre iguais. Então, como a mulher era desigual nessa condição, ela era vista como uma propriedade do marido. Uhum. E agora não é mais, né? Existe essa virada. Agora, a revolução sexual da mulher, ela vem mais tarde. Ela não acontece nessa época em que você citou. Mais ou menos nos anos 70, né, que o professor citou a pílula. Antes, exatamente. Isso foi fundamental também para que a mulher ela também pudesse descobrir a sua sexualidade, porque os homens sempre puderam vivenciar a sua sexualidade de certa forma mais despreocupados, né? Uhum. E a mulher, até hoje, ainda se tem atrelada a ideia de que a mulher ela nasce para ser mãe, né, que esse é um destino biológico, mas hoje as mulheres elas estão cada vez mais decidindo se elas serão ou não mães e quando elas serão mães, né? E podendo vivenciar a sua sexualidade. Então, obviamente, isso muda as relações. E também é um baque para os homens, né? De certa forma, sentir que as mulheres também podem vivenciar a sua sexualidade, de repente, de forma descompromissada. Sim. Agora, professora Marilena, aproveitando o gancho da professora Patrícia, na terceira idade, as pessoas já passaram por uma experiência, na maioria, de casamentos, não é? E querem vivenciar outras coisas. Essa experiência, muitas vezes, eles não querem repetir depois. Existe uma questão muito significativa em relação, um ponto para a gente analisar, é a questão da viuvez. A viuvez para o homem, ele procura reconstituir o relacionamento dele. E o que ele busca? Ele busca aquela companheira, ele quer a parceria da casa, ele quer novamente reconstruir o seu casamento, uhum. né? A viuvez para algumas mulheres, em especial as mulheres mais velhas, é uma espécie de felicidade validada. Eu já cumpri o meu papel. Então, muitas das mulheres viúvas na idade mais avançada, elas não querem mais esse compromisso. Não querem compromisso. Não, então elas agora sim, agora eu já cumpri aquele meu papel, eu já criei o meu filho, eu já fui dona de casa, agora eu quero viver um novo relacionamento. Eu quero namorar. Novos relacionamentos. Novos relacionamentos. E muitas fazem a opção por elas fazerem seu projeto de vida, muitas buscam novos relacionamentos, namorado 1, namorado 2, elas vão reconstituindo essa nova fase, mas isso não implica em reconstruir um matrimônio naquela formalidade anterior. E isso também veio com a grande visibilidade que teve esse movimento da chamada terceira idade, que é uma categoria socialmente construída diferente. Ela deu visibilidade aos idosos e eles puderam mostrar o seu comportamento. Diferentemente, sim, daquela pessoa que entra numa idade avançada, se aposenta, fica em casa, cria os filhos, cria os netos. Os da terceira idade, eles foram viver um novo momento, reconstruir um novo projeto. E aí, então, vem a reconstrução também da expressão da sua sexualidade, da sua afetividade, da busca de novos relacionamentos. Agora, eu quero colocar na roda aqui a questão dos aplicativos de relacionamentos.
que vocês pensam a respeito? Isso pode determinar algum tipo de problema? Ou a gente está lidando com comércio, um simples, não é, comércio de pessoas, a pessoa olha ali, escolhe a pessoa com quem vai se relacionar. Como é que vocês analisam, professor Francisco? É um tema... Eu preferia não dar uma opinião assim, nem favorável nem desfavorável, né? Porque a gente conhece relações que começaram por aplicativos, funcionaram bem, conhece relações que começaram de modo tradicional e foi um desastre, né? Assim que é difícil generalizar, né? O risco que eu acho que a gente precisa levar em conta é se existe essa categoria de produto ou objeto em que quando o outro é colocado nesse lugar. Os meios de comunicação eletrônicos atuais facilitam, não criaram isso, tá? Eles facilitam isso. Facilitam justamente pela ausência, né? Ou seja, aquele sujeito, aquela pessoa, o homem, a mulher, o parceiro, pode ser o que eu quiser, ele pode tornar-se o que eu quiser que ele seja, né? E presencialmente isso é sempre muito mais difícil. Uhum. Patrícia, como é que a filosofia vê? Eu acho que a gente pode pensar um pouco também que na imediatez da nossa sociedade, né? Isso acompanha um pouco a rapidez, a aceleração que a gente tem vivenciado em vários aspectos na nossa sociedade hoje. Os aplicativos, eles vêm também nessa mesma perspectiva, né? O Bauman falava na ideia da liquidez que nós temos, né? Então, acho que os aplicativos, eles facilitam isso, de certa forma, assim, né? Da gente pensar que aquele sujeito que está ali, ele é colocado muito mais como um objeto que pode ser depois substituído, né, posteriormente, mas há uma transformação nas relações, mas eu tendo a concordar com o professor Francisco que realmente essa transformação, ela traz muitas coisas que já estavam presentes na forma como as relações se davam, né? Elas só talvez são exacerbadas hoje por essas mudanças que nós temos. Aqui tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Por que é tão difícil lidar com as diferenças do outro? Acho que talvez isso responda até essa questão dos aplicativos. Acho que a psicanálise aí, a psicanalista poderia responder essa pergunta. Isso é a maior dificuldade humana, né? É poder suportar a diferença, né? E no nosso tempo isso está muito além dos relacionamentos, do interior dos relacionamentos, porque isso sempre foi um problema em todos os relacionamentos, né? É uma posição clássica sabida que que o relacionamento é uma construção que precisa ser revista, refeita, que tem dimensões diferentes em diferentes tempos e que tem momentos que pode não sobreviver a essas tensões, né? Mas nós vivemos um tempo em que se a modernidade clássica era marcada pela estabilidade, né, a modernidade contemporânea ou líquida, né, é marcada pela diversidade, né, e pela complexidade, né? O nível de há tipos de casamento impossíveis de imaginar na era moderna, né? O que nos coloca à frente também a intolerância para com essas formas de relação atuais e diferentes que não são, por exemplo, o modelo heterossexual tradicional. Então isso acontece tanto no campo do laço social como no campo íntimo, né? Em que justamente eu quero que o outro seja um espelho de mim. Isso seria o ideal, né? Mas isso seria uma relação de um. Quando tem dois, isso é impossível, e aí se tem que caminhar sobre conflitos, né? A gente pode falar em relacionamento ideal? O programa está quase terminando, mas eu gostaria de uma palavrinha de cada um de vocês. Existe um relacionamento ideal, professora Marilene? Eu acho que existe sempre o desejo de encontrar uma parceria. O Nietzsche que já disse, a gente sofre porque cria grandes expectativas.
Então, você está sempre buscando. Antes, quando falávamos dos aplicativos, me vem a questão dos mais velhos. O quanto, às vezes, o medo de ficar na solidão, o medo de não viver, não gostaria de viver sozinho esse momento. E essa longevidade que vem vindo me diz que eu gostaria de encontrar alguém, e isso faz muitas vezes com que a pessoa crie uma expectativa e busque algo e algo que não corresponde. Então vem o sofrimento. Eu vou buscar alguém na tentativa de fugir da solidão, de me preencher a algo, e eu acabo tendo uma decepção maior, um sofrimento maior e vivenciando outras coisas. Bom, rapidinho, tem relacionamento ideal, Patrícia? O que é ideal não é real, né? Então, acho que a gente pode pensar por aí. Se a gente ficar esperando encontrar alguém que caiba exatamente ali nos nossos sonhos, a gente não consegue. Professor? Ideal é coisa que se busca. Uma coisa que está no horizonte, não está presente, né? Não existe o ideal por isso. Tá certo. Obrigada pela presença de vocês. O programa está encerrando. Obrigada também pela sua companhia. O programa reprisa nesta quarta-feira às 11 horas da noite e na quinta-feira às 10 horas da noite. Você também pode rever o painel no canal do YouTube da UPF TV. Até a próxima semana.